Estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Atrás do mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás do mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Estamos iniciando mais um programa Igreja da Graça de Deus no seu lar. E nós vamos aproveitar hoje para estudar o assunto do duplo ofício, duplo ministério que nós temos. Está escrito na Bíblia Sagrada que Deus nos fez reis e sacerdotes, e nós temos de explorar essa revelação de Deus, porque Deus não fez uma coisa que nós não fôssemos, e nós somos, mas só que nós, por não entender essa palavra, estamos vivendo fora da revelação do Senhor Deus, e nós precisamos entender o que é que significa esse duplo ofício que o nosso Deus nos deu. Nós somos reis e sacerdotes, e eu espero que essa revelação vá lhe ajudar bastante, porque, meu irmão, a verdade é a seguinte: o Senhor Jesus não tinha um poder diferente do poder que Deus nos deu. Ele mesmo disse que nós receberíamos a mesma unção, temos a mesma chamada, mas nós não estamos fazendo nem parecido o que Jesus fazia. E Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Então está faltando alguma coisa. O que está faltando é o entendimento. Enquanto a pessoa não entende qual é a posição dela, o poder que ela tem, ela sofre e sofre muito. E às vezes ela começa a perguntar: mas será que não é o demônio que está fazendo isso comigo? Claro que é o demônio, mas não é porque Deus quer. Não, Deus não quer, é por falta de entendimento. Então a pessoa às vezes até se esfria na fé. Eu sempre cito o caso do meu resfriado, que eu fui curado dia 2 de dezembro de 84, que eu passei mais de 2 anos, e eu naquela época, irmão, tinha dias de eu ficar até meio duvidando da existência de Deus, mesmo sendo um pregador. Aí eu repreendia o demônio, porque eu já tive certas experiências com Deus, mas puxa vida, eu orava e Deus não curava. Orava por outros e outros eram curados, mas eu não curava. Mas mesmo em nossas reuniões, o grande número de pessoas que é curado ainda é pequeno em relação ao número de pessoas que no ministério de Jesus eram curados. Diz a Bíblia que Jesus curava a todos. Mas ninguém pode se igualar a Jesus. Uma vez eu falei que nós podíamos fazer os mesmos milagres que Jesus fazia, e teve um cidadão revoltado e disse ao parente dele: olha, diga esse missionário que eu nunca mais assisto o programa dele. Quem é ele para se comparar a Jesus? Mas foi Jesus quem disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Então eu não posso aceitar que eu faça menos, mas eu não estou fazendo. E por que não estou fazendo? Está me faltando entendimento. E eu acredito que essa mensagem haverá de ajudar você a descobrir o seu potencial em Cristo e viver melhor em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos louvar a Deus como sempre fazemos, e depois então nós vamos ouvir a boa palavra, e Jesus vai fazer um trabalho importante na nossa vida. Dê para Jesus uma linda salva de palmas. Nunca é possível para quem crê no Senhor. Deus poderoso, invencível, que ressuscitou.
Glória a Deus. Amém. Vamos sentar, irmãos. Olha, nós vamos começar o nosso estudo no livro de Colossenses 1:13. Então nós vamos ver aqui o que aconteceu de fato com a nossa vida no momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador nosso. Vamos observar que a Bíblia fala, o verbo está no tempo passado, e isso já ocorreu no momento em que qualquer pessoa aceita o Senhor Jesus na sua vida, ela passa a ser um filho de Deus. E Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso aqui é muito importante, você pensar nessa revelação de Deus. Irmãos, algumas pessoas tiveram a infelicidade de frequentarem ambientes onde Deus não está presente, onde o diabo reina e manda. Pessoas que eram da feitiçaria, da bruxaria, da idolatria. Quando elas aceitaram Jesus, o que aconteceu? O Senhor Deus tirou essas pessoas da potestade das trevas, e mesmo quem não foi lá, também foi tirado. Toda pessoa que não aceita Jesus, ela ainda está debaixo da autoridade do diabo. Quando aceita, ela é liberta e ela é transportada para o reino de Jesus. Agora, tem muito cristão que, apesar de estar no reino de Jesus, ele fica preocupado com a sua vida passada e acha que o demônio ainda tem poder de agir na vida dele. É preciso você dar um basta nisso. Você não pode ficar fazendo uma ponte para o demônio passar de lá e vir lhe atingir. Você tem que crer aqui, olha, Ele nos transportou, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então não estenda a sua autoridade, dando ao diabo o poder para vir tocar na sua vida. Bom, aqui nós estamos no reino do Senhor. O que é que nós fazemos aqui? Somos uns idiotas que ficamos parados? Não. Nós temos um duplo ofício. E é esse duplo ofício que eu quero que você entenda. Todos nós temos e todos nós devemos assumir. Apocalipse, capítulo 1, versículo 6. Vamos abrir aqui para ver o que o nosso Deus vai nos mostrar aqui. É o último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 6. Quem está falando aqui é o Senhor Jesus, que está conversando com o apóstolo João, que havia sido enviado, desterrado para a ilha de Pátimos, onde ele teve uma visita pessoal do Senhor, e o Senhor mostrou a ele as coisas que iriam acontecer. E aqui o Senhor Jesus ensina para ele e diz o seguinte, e o João colocou por ordem do Espírito Santo: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todos sempre. No capítulo 5, versículo 10, novamente é repetido essa palavra. 5:10 de Apocalipse, diz assim: e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então nós temos um duplo ministério, e nós estamos falhando com esse final do versículo: e eles reinarão sobre a terra, e nós não estamos reinando. Primeiro vamos entender o que significa o ministério de sacerdote. Sacerdote é a pessoa que pega do homem e leva a Deus, ele ministra a Deus. Ele é o oposto do profeta. O profeta pega de Deus e ministra ao homem. Nem todos foram feitos profetas. Profeta é o ministério que Jesus deu à igreja. Deu 5 ministérios à igreja: é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Agora, todos nós, independente de quem você seja, você tem um duplo ministério. Você é um sacerdote e você é um rei.
Como sacerdote, nós temos uma entrada livre diante do Senhor Deus 24 horas por dia. Quem tem um ofício, principalmente dado por Deus, pode fazer uso a hora que quiser. Por exemplo, aqui na nossa vida, um advogado faz prova para ser juiz de direito. Ele passa, ele é empossado como juiz. Ele não é juiz só na hora que ele está lá na vara criminal, na civil, na vara de ofício de sessões, tal, não. Ele é juiz qualquer hora do dia. Se ele está na rua, há um problema, ele chama o soldado e diz: olha, juiz de direito, prenda esse cidadão. E o soldado então tem de prender, ele tem autoridade. O soldado não pode recusar e não faz um favor para o juiz, não. Ele é obrigado, porque o juiz tem esse ofício. Então ele é um juiz de direito. Mas esqueçamos o juiz, nós somos sacerdotes. Se nós temos qualquer problema, a qualquer hora, nós podemos entrar diante do Senhor Deus e falar: Pai, eu venho em nome de Jesus interceder por alguma pessoa ou por nós mesmos. O sacerdote, ele ministra o louvor a Deus e ele intercede pelo povo. Esse é um ministério que Deus não recusará, ao contrário, que Deus espera que nós assumamos. Ele sabia o que isso iria representar quando todos os seus filhos sobre a terra aprendessem que eles são sacerdotes. E nós podemos entrar diante de Deus. Bom, entrar para quê? Suponhamos que você escorregou e caiu. Então você entra diante de Deus para confessar o seu pecado. E o Pai perdoa? O Pai está na obrigação de perdoar. Só há um pecado que ele diz que não tem perdão. É o pecado contra o Espírito Santo. Mas esse nenhum de nós tem praticado. Que se tivéssemos praticado, nós não estaríamos aqui. Porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela fica como um animal irracional, não sente nada de Deus. O simples sentimento, será que eu pequei? É prova que você não pecou. Quer dizer, o Espírito Santo ainda está trabalhando no seu coração. Todo pecado, por que Deus está na obrigação de perdoar? Se você confessar e abandonar. Confessar e continuar no pecado, não vai parte alguma. No livro de Deus, da primeira carta de João, você está em Apocalipse, 5 páginas para trás só, 5 folhas para trás. 1 de João 1,9, você deve conhecer, porque você poderá precisar dessa declaração do Senhor Deus. 1 carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, e lógico, se deixarmos, né? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, qualquer pecado que você tenha cometido, não fique agora como a Maria sem vergonha, peca e volta a pecar. Não, tome uma decisão. Você vai diante de Deus e diz: Pai, eu pequei, eu errei e eu peço o perdão do Senhor. Se você fez isso conscientemente, fez isso, irmão, pesando as suas palavras, quer dizer, você queria fazer esse ato, você pode agradecer: muito obrigado, porque Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Porque se no seu caso o Senhor Deus não perdoar, Ele será infiel e será injusto, e Deus nunca será infiel. O Senhor Deus chega a dizer o seguinte: ainda que formos infiéis, Ele permanece fiel, porque de modo algum Ele pode negar-se a si mesmo. Ainda que nós formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Então você pode ter certeza, pecou, errou, arrependeu-se, você tem a palavra dele que você está perdoado. Então isso significa parte do ministério de sacerdotes. Agora nós vamos entrar para saber o que é que nós devemos fazer como reis. Veja bem que em Apocalipse diz assim, capítulo 1, versículo 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Quer dizer, Deus precisa que cada um de nós seja rei e sacerdote. Como sacerdote, nós entramos diante dele por nós mesmos e por outros para interceder, e nós somos atendidos e ouvidos. Como reis, nós vamos representar o Senhor e nós vamos fazer aquilo que Ele deveria fazer, mas que Ele delegou para que nós fizéssemos, ou seja, a obra dele na nossa vida.
Somos nós que vamos decidir onde moraremos, o que vestiremos, quem seremos na vida. Agora, como é que os reis agem? Os reis de Deus agem de acordo com a palavra. Que nós não fomos feitos reis para nós mesmos, mas para o nosso Deus, para representá-lo. Jesus é chamado o Rei dos Reis. Se nós não formos reis, ele não será Rei dos Reis. Então é preciso que nós sejamos os reis para que ele seja o Rei dos Reis. Nós vamos agora para o livro de Provérbios, no capítulo 16. Existe aqui nesse capítulo, existem aqui vários versículos que vão falar para nós do que é que nós devemos fazer, de como devemos exercer esse ministério de Rei do Senhor Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. São lições que Deus vai clarear para nós e que a partir de hoje você vai ter uma outra postura quando você for orar contra uma doença, contra uma tentação, contra um mal qualquer. Então vamos examinar a palavra. Nós vamos ficar nesse capítulo 16 várias vezes. Tem vários versículos aqui. Nós vamos começar primeiro no versículo 10. Algumas traduções falam em adivinhação. A palavra não é adivinhação, é revelação. É aquela palavra exata de Deus. Diz assim: adivinhação ou revelação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O que é que Deus está dizendo para nós aqui? Quando eu e você, quando qualquer um de nós, diante de um problema, de um ataque do diabo, nós nos levantamos e vamos orar, e vamos usar a nossa autoridade, nós assumimos a nossa posição, o nosso ofício de rei. Naquele momento, nos nossos lábios, na nossa boca, vem a palavra certa, a revelação. Ela não vem antes. Não adianta você ficar orando: Deus, me dê a palavra. Como é que eu vou orar? Vá orar. Senhor Deus, eu assumo a minha posição de rei e eu vou determinar agora. Aí você já está em caminho. E ao estar em caminho, o Senhor Deus lhe dirige, lhe coloca na boca a palavra certa. E você usa a autoridade, repreende aquele mal e manda o mal embora, e o mal vai desaparecer. Mas se você não assumir a sua posição de rei, a revelação não vai vir. Você vai esperar por ela e não vai chegar. Na hora que você enche de autoridade real, bom, eu vou decidir, o rei tem a última palavra, e você decidiu, eu vou fazer isso, a revelação vem para a sua boca. Em juízo não prevaricará a sua boca. O que é em juízo aqui? Quando você enfrenta uma tentação, vem aquele pensamento imundo, imoral ou negativo. Nem toda tentação é de imoralidade. Às vezes é aquela tentação de você abandonar tudo e fugir. Aí eu vou dar de mão, não adianta mesmo, já estou cansado. Naquela hora que você resolve enfrentar aquela tentação, o que é que acontece? Você está em juízo, em julgamento, na guerra, na batalha. O Senhor Deus diz que você não poderá prevaricar. Prevaricar é fazer acordo para o que você não foi autorizado. Você não pode fazer esse acordo. Ou seja, a Bíblia Sagrada diz que Jesus levou todas as nossas doenças e enfermidades. Irmão, não tem um caso. Deus não pode de maneira alguma exigir que você tenha qualquer doença. Mas missionário, ele me disse que essa doença era para a glória dele. É mentira, isso é demônio que está inventando essa história. Deus não pode colocar sobre nenhum de nós o que ele colocou sobre Jesus, porque a Bíblia diz que ele fez o Senhor Jesus enfermar, ele moeu Jesus, ele pegou as nossas doenças, enfermidades, as colocou sobre Jesus, e Jesus sofreu todas elas. Então, se você diz, não, mas essa doença é para a glória de Deus, você está prevaricando, você não vai ser rei. Para você ser rei de Deus, você não pode fazer acordo
para o que você não foi autorizado. Você tem a perna dura, o joelho doente. De repente Deus cura a sua perna, você só não pode mover o joelho. Mas tudo bem, missionário, já ando melhor, tá bom. Não tá bom não, tem que sair daqui também, em nome de Jesus. Você pagou todo mundo, mas faltou uma pessoa, tem de pagar todo mundo em nome de Jesus. Mas missionário, eu só tenho um caso. Você não tem que ter caso algum. Você tem que não fazer acordo para o qual você não foi autorizado. Então diz aqui: revelação se acha no lábio do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. Quer dizer, você não vai fazer acordo, você fica firme em nome do Senhor Jesus. Não aceito, porque a palavra de Deus diz. O que Deus diz, você não precisa pedir revelação, não, mas eu queria saber. Você não tem que saber nada, Deus já falou, está falado. Se Ele diz que Ele colocou sobre Jesus as suas transgressões, as suas iniquidades, as suas enfermidades, as suas doenças ou dores e o castigo, irmão, acabou, você não tem de sofrer mais nada. Jesus é o substituto e não temos acordo com o diabo. Mas o senhor não entende, missionário, a gente vai ficando velho, vai ficando um caco mesmo. Pois é, Moisés tinha 120 anos, eu acho que ninguém chegou a essa idade, e diz a Bíblia que as suas forças não faltaram, nem as suas vistas escureceram. Eu acho que serve um pouquinho de padrão para nós, mas não é o padrão Moisés. O nosso padrão é a palavra de Deus. Mas já dá como um exemplozinho fraco de uma pessoa que resolveu crer em Deus. E quando Deus colocou que as forças dele não lhe faltaram, nem a vista escureceu, ele não estava gozando a gente não, ele estava mostrando que se quisermos, ele faz para a gente. Agora, quem prevarica, quem faz acordo para o qual não foi autorizado, essa pessoa deixa de ser rei. Versículo seguinte aqui, o versículo de número 13 agora. Vimos o 12, não, o 12 agora, vimos o 10. Abominação é para os reis o praticarem a impiedade. Irmão, impiedade, é o prefixo que está negando, não piedade, quer dizer, piedade é o respeito pelas coisas de Deus. Impiedade é o desrespeito. É você olhar para a palavra de Deus, que diz que Jesus levou todas as suas doenças, dores, iniquidades, transgressões, castigo, e não dá a mínima para isso. Você é muito religioso. Você é possuído por um espírito religioso que parece até uma alma penada do outro mundo, com aquela cara assim de quem já morreu, aquela vozinha mansa, tranquila, mas tudo isso aí é fingimento, irmãos. Você é simplesmente uma pessoa que está dominada por um espírito religioso. Nós não temos de maneira nenhuma que praticar a impiedade. Quando nós praticamos a impiedade, é como se nós praticássemos a maior das abominações. Para os reis é abominação o praticar a impiedade. Você está fraco, peça alguém para lhe ensinar, ore, busque a Deus, confesse ante Deus, firme-se na palavra de Deus e comece a exigir o que a Bíblia diz que é seu. Quando você pratica a impiedade, você desrespeita a palavra de Deus, você despreza a palavra de Deus, você vai ser destruído. Isso é abominação. É um ato que Deus olha assim, mas dá uma revolta tão grande em Deus, uma coisa tão asquerosa, que Deus não suporta olhar para você. Os outros podem praticar abominação, não são de Deus, não vão receber nada de Deus, mas para nós é abominação. Isso fere o coração de Deus. Nós não temos o direito de duvidarmos daquilo que o Pai declara sobre a nossa vida. Então, abominação é para os reis o praticar a impiedade. Por quê? Porque com justiça se estabelece o trono. Entenda o seguinte: Deus deu a mim um reino, deu a você um reino. O nosso reino tem de ser estabelecido, tem de ser respeitado. Suponhamos que o Brasil se divida em 100 mil pedaços, e um desses pedaços, chamado cidade de São Paulo, ou cidade do Rio de Janeiro, ou Cuiabá, caia como herança para você. Ali é o seu reino. Ora, você pode ter certeza que se for São Paulo, vai ter aí no mínimo 1 milhão de pessoas disputando com você. Não, o rei sou eu, você vai ter que ser forte.
para poder firmar o seu reino. Você pode ter certeza que assim como Deus deu Canaã para Israel e havia ali muitos inimigos que fortemente resistiram ao presente que Deus deu para os filhos de Israel, vão resistir também o seu reino. Mas missionário, eu não tenho forças para lutar, você tem. Lá em Atos dos Apóstolos 1:8, o Senhor Jesus disse: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Quando você assume o seu lugar de rei, o Senhor Deus colocou o exército dele ao seu redor para lhe dar essa condição, para lhe dar força para você estabelecer o seu reino. Mas o seu reino não é estabelecido com boa vontade, com meia dúzia de palavras mágicas. O seu reino é estabelecido com justiça, só com justiça. O que é estabelecer o seu reino com justiça? A justiça maior é a obra que Jesus fez no Calvário. Você se firma naquela obra, aquele ato de Cristo no Calvário, e você resiste à entrada do diabo na sua vida. Você diz: não, Satanás, você não vai entrar. Você está amarrado, você está proibido tocar na minha vida. Eu fui sarado pelas feridas de Jesus. Você está praticando a justiça, vai sendo estabelecido. Com o tempo, os seus adversários vão reconhecer que o seu reino é uma realidade. Mas para estabelecer, eles vão dar das tripas ao coração para você não conseguir estabelecer o seu reino. E Deus diz: é possível, mas só se estabelece o reino com justiça. Quando Deus deu o reino a Davi, os inimigos se levantaram contra Davi. Davi acabou de ser coroado rei, vieram os filisteus e o Davi partiu para cima deles. E o Davi disse: pessoal, Deus me usou de uma maneira que eu parecia uma máquina de guerra. Era como o explodir de um açude. Eu entrei no meio dele, levei todo mundo de roldão. Eu não tive medo. A mesma coisa, gente, irmãos. Nós devemos saber: eu estou estabelecendo o meu reino espiritual, e o diabo não quer que eu estabeleça, mas eu vou estabelecê-lo. Mas como? Com jejum, coração? Não, é com justiça. Você pode jejuar para quebrar a carne, você pode orar para se consagrar a Deus, mas o seu reino só se estabelece com justiça. Em você, praticando a justiça, o Senhor Deus vai dar para você. Agora, se você pratica impiedade, aqui você confessa o que é verdade, você parece o verdadeiro vencedor. Mas amanhã você diz: mas eu não sei, não é bem assim não. E deixa o diabo passar a rasteira e inventar uma porção de coisas para você. Meu irmão, você vai de mal a pior. Não faça isso. Tome uma posição, não. É com piedade, é com justiça que eu vou estabelecer o meu reino. Porque se você usar da impiedade, os seus atos serão abomináveis diante de Deus, e você vai ficar sempre derrotado. Continuando aqui, versículo 13: os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Vamos entender isso aqui. Quando você começa a falar a justiça de Deus, os milagres começam a acontecer. Isso aí lhe dá uma alegria, um prazer muito grande. Tem cristão que não entende isso, irmãos. Ele acha que ele passou para o evangelho é porque ele mudou de religião. Olha, é desprezar muito a grandeza do ato de Deus. Esse negócio de religião é tão chulé, irmão, que não chega nem na nobreza do ato de ser de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Mas o cristão acha que não houve mudança alguma, que ele era tal, agora ele é tal, muito bem, obrigado. Não, nós éramos escravos do diabo e fomos libertados e transportados para o reino de Jesus, e nós temos agora uma grande missão a realizar. O homem tem, a mulher tem, o rapaz tem, a moça tem, o menino, a menina tem. Uma missão muito digna, mas muito linda. E isso para nós é um contentamento, irmãos. Tem cristão que adora sentar no sofá, ficar assistindo um programa humorístico, que atualmente não dá para assistir, só tem coisa imoral, suja,
Eles, coitados, não entendem nada de Deus. Eles têm um prazer de falar de sexo da maneira mais suja, mais sórdida. Eles têm um prazer de olhar uma pessoa que nasceu com um defeito físico, ficar gozando aquela pessoa, achincalhando. Isso é uma alegria muito banal, muito suja. Mas tem cristão que ri à vontade quando vê essas coisas. Qual é a nossa alegria? Ô irmãos, quando eu vi aquela senhora que não podia ver as mãos ali em Osasco curada, os meus olhos de alegria choraram de emoção. O que é mais uma alegria do que essa, moça? Quando eu vi aquele homem em Copacabana com uma hérnia do tamanho de uma bola de futebol de salão, apertar a barriga não tinha mais nada, puxa, isso faz a gente vibrar. Quando eu vi a mulher lá no Ipiranga comer uma bolacha a seco, depois de tempos que ela não comia nada, só empurrando com muita dificuldade, só papa com muita dificuldade, ela poder comer aquela bolacha a seco, meus olhos só lacrimejaram, eu fiquei tão feliz. Essa tem de ser a nossa alegria, irmãos. É mandar o Exu Caveira para o inferno, a Pombagira para o inferno, é ver a prostituta se converter, o ladrão se arrepender. Ô irmão, fazer um trabalho bonito. Esse é o nosso contentamento. Não é aquele coitadinho que conta com aquela cara de sonso dele, uma piada e todo mundo, e o cristão fica rindo. Dá vontade de chorar. Como é que uma pessoa traz o sexo, que é uma coisa tão linda, tão divina que Deus fez, que Deus tenha os seus propósitos a um nível tão baixo como esse, que nem no meio dos animais se vê coisa parecida, irmãos. Então tem que mudar esse negócio. O nosso contentamento, o que é? Diz aqui o versículo 13: os lábios de justiça são o contentamento dos reis. Por quê? Porque os reis determinam. Eles estão sendo assediados, estão sendo tentados com o mal, eles determinam e o mal vai embora. E ele diz: Deus, muito obrigado, eu venci mais outro em nome de Jesus. Isso é o que Deus quer da gente. Eu já contei aqui uma vez do nosso pastor, um dos nossos pastores, que é o que está em Araçatuba atualmente, o Ayrton. Ele foi fazer um estágio no Rio de Janeiro, e ele foi lá há muitos anos atrás. E ele foi em Madureira e me ouviu dar uma mensagem sobre determinação. E eu falei: você tem poder sobre o diabo, você tem de usar esse poder. E sei lá o que Deus me usou, não lembro mais, mas foi uma mensagem positiva assim. Ele pegou o ônibus com outro pastor em Madureira e foram para o Meier. Então uns 5 quilômetros. 1 quilômetro antes de chegar no Meier tem uma estação chamada Todos os Santos. O ônibus parou-se no ponto, ele está junto à janela. E quando parou, todo mundo ficou boquiaberto. Do outro lado da rua tinha 2 homens brigando. Um era em frente a um açougue, um era o açougueiro, com a faca na mão. Você sabe que o cara que não sabe lutar, ele pega a faca assim, mas o que sabe lutar, ele pega a faca ao contrário. E esse açougueiro ciscava, mostrando que ele sabia lutar. E o pessoal atiçando: vamos, vai agora. Todo mundo ali dominado pelo demônio. Quando o Ayrton viu aquilo, disse: não, Deus, eu vou usar o teu poder. Em nome de Jesus eu amarro esse demônio, não vai acontecer briga. Um olhou para o outro, viraram as costas, cada um correu para o seu lugar. E o Ayrton missionário, eu saltei do ônibus, eu parecia um menino, eu vinha chutando o chão, louvando a Deus. É o contentamento, irmãos. É isso que tem, essa é a alegria. É melhor do que ver um desse bobão que anda contando palavrões, fazendo gracete com aquela cara de inocente. Inocente não, se ele não se arrepender, ele vai morar no inferno com o demônio. Coisa séria, irmãos. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis. É isso que Deus está dizendo. Você vai descobrir uma alegria que ninguém tem, uma alegria santa, uma alegria completa, se você praticar lábios de justiça, começar a falar a palavra de Deus. E eles amarão o que fala coisas retas. Nós não podemos amar aquilo que fala coisas erradas, irmãos. Não dá. Quem é rei ama aquilo que fala coisa reta. Ou seja, nós tomamos uma posição. Não quero, não adianta, eu não vou amar, isso não me serve. Por quê? Porque aquilo não produz edificação, não produz uma mudança de vida. Continuando aqui agora. O furor do rei é como um mensageiro da morte. Entenda bem. Quando o rei sai da presença de Deus, ele fica furioso. O rei, não saia nunca da presença de Deus. Porque o seu furor, o seu ódio, as suas ações fora da direção de Deus, elas se tornam mensageiros da morte. Elas causam males, elas ferem.
O mundo espera de nós boas palavras. O mundo não quer ouvir do cristão palavras obscenas, palavras de condenação, palavras sujas, palavras nocivas. Eles precisam ouvir de nós palavras bonitas, porque nós temos o poder. A morte e a língua estão no poder da língua. Então nós não devemos nunca nos enfurecer. Se temos algum problema, vamos colocar diante de Deus. E se uma pessoa levantar o mal contra mim? E se uma pessoa me caluniar? Perdoa. Não fica furioso. Porque quando você pronuncia o juízo contra aquela pessoa, pode acontecer e você pode ser responsável a sentar-se diante do trono branco de Jesus como responsável por aquela vida ter ido para o inferno. Então o nosso furor é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio o apaziguará. Então seja o homem sábio. Lhe fizeram mal, lhe distrataram, criaram um falso contra você, lhe deram prejuízo, controle-se, apazigue esse furor, solte a palavra de Deus. Nem lá no seu quarto, no mais escondido, amaldiçoe uma pessoa, não. Os anjos podem pegar a sua palavra e levar, e aquele que vê todas as coisas poderá lhe pôr em condenação. Qualquer coisa que lhe acontecer, mesmo que seja o inimigo mais sujo que existe, Pai, eu perdoo aquela pessoa em nome do Senhor Jesus, e Deus vai ficar muito feliz com você. Versículo de número 15 agora. Na luz do rosto do rei está a vida, no brilho que você traz, na revelação que você consegue de Deus, está a luz da vida. Na luz do rosto do rei está a vida. A vida não está quando você fica com aquela cara fechada, sério, carrancudo, aborrecido. Não, a vida foi embora. Mas quando você medita na palavra, e a palavra se revela, e você aceita aquela luz, aquela revelação, e você enfrenta o mal, não com o mal, mas você enfrenta o mal com aquela revelação, feliz, alegre, em todas as situações, nessa luz a vida se encontra. O poder de Deus opera. Mas se você inverter, ficar sério, fechado, aborrecido, carrancudo, e não pode ser e tal, eu vou tal, cuidado, hein? A luz foi embora. E continua dizendo aqui, e a vida foi embora. E a sua benevolência é como a nuvem de chuva serôdia, é como a nuvem que traz chuva na primavera. Essa é a tradução mais indicada. Na época de plantar, vem aquela nuvem e traz aquela chuva, e todo mundo se alegra. É uma nuvem bem-vinda. A nuvem que chega na hora da colheita não é uma nuvem bem-vinda. A pessoa fica triste que vai estragar a produção. Mas aquela na sementeira é uma nuvem bem-vinda. Então, a sua benevolência, essa nossa complacência com as pessoas que não têm o nosso entendimento. Benevolência, nas traduções, é complacência com os inferiores. Não vamos chamar de inferiores. Pessoas que não têm a mesma luz, e que por isso adoram tentar tirar um dinheirinho de nós, adoram passar rasteira na gente, adoram de alguma maneira causar o mal para nós. Nós somos benevolentes, somos complacentes, nós olhamos, não ficamos tristes, mas puxa, aquela pessoa falou mal de você, aquela pessoa lhe causou um prejuízo, afinal de contas, você é um banana. Não, eu sou um praticante da palavra de Deus, eu tenho paciência, eu vou conseguir, eu sou uma pessoa longânima, eu espero, eu suporto essa afronta com esperança, eu vou vencer essa situação. Então, a sua benevolência é como a chuva da primavera, que é sempre bem-vinda, espiritualmente falando. Deus tem um plano para cada um de nós. O José está contra mim, está me prejudicando. Mas se eu sou complacente, o que eu estou fazendo? A minha atitude é como aquela chuva no início de primavera, que vai poder plantar a semente e vai colher. Mas se eu não sou, eu tenho direito.
Afinal de contas, José me prejudicou. Eu posso orar a Deus, eu quero que tu pese a mão sobre José e arrase com a vida de José. Deus não vai poder atender ao pedido de José, que ele está debaixo da minha mão, e eu estou cobrando a dívida. Então Deus não tem condições de abençoar o José. Por quê? Porque eu não sou complacente. Agora, se eu for complacente, Senhor Deus, está certo, o José me prejudicou, mas o Senhor é muito maior, mais tem o Senhor para me dar do que o diabo para carregar. Me deu um prejuízo, mas o Senhor vai me dar a condição e eu vou vencer essa situação. Então Deus compara o meu ato como aquela chuva bendita que vai fazer a semente germinar. Alguém planta a semente no José, Deus usa alguém, já pode abençoar, e ele vai abençoando. O José se converte e anos depois, em alguns casos, vem e pede perdão. Quando eu mudei para a casa onde eu moro, vou lhe contar um caso. Muitos anos atrás, para construir a minha casinha, eu fiz uma meia água. Depois eu fiz água inteira. Depois eu fiz um andar de cima. 18 anos de construções. E lutando aqui, fui fazendo tal. Eu tinha alguns filhos. Jesus abençoou com 5. Eu não sei quanto eu tinha na época. Eu devia ter uns 3 ou 4. Foi tudo de cara assim. Depois cresceu, foi uma beleza. Os 2 mais velhos, acho que eu estava com 3 só. Eu comprei para cada um velocípede, que foi o presente maior que eu pude ter dado para ele naquela época. E era uma beleza ver eles andando ali, e jogando para tal. E de repente acordei de manhã, só tinha um velocípede em casa. Ah, do outro lado, tem um morro, tinha um vizinho lá que ele, grandalhão, ficava andando no velocípede do menino. Ele roubou. A minha mulher na época não estava tão muito espiritual, disse: vai lá e briga. Eu falei: não, Deus vai me dar outro, Deus abençoe. Aí você pensa, é um banana, né? Não, mas se é de Deus. Os anos se passaram. Um dia eu estava em casa, perto do Natal, véspera ou antivéspera, um ano desse aí, alguém tocou a campainha. E eu cheguei lá para dizer: pois não, o que houve? E o cidadão: seu Romildo, o senhor me conhece? Eu não, nunca vi. Não, o senhor me conhece sim. Eu era seu vizinho, eu morar lá do outro lado do morro. Fui eu que roubei o velocípede do seu filho. Está escutando, irmãos? E eu fui na Assembleia de Deus me entregar, e na hora eu não consegui. A minha consciência me acusou. Seu menino ficou sem muito tempo seu velocípede. Seu Romildo, me perdoa. Eu falei: você está perdoado, meu amigo, vai em paz. Não, só tem de pôr a mão na minha cabeça. Todo mundo passando na rua, e ele chorando: eu sou um ladrão safado, eu não sou digno de olhar nos seus olhos. E eu colocamos: Deus, perdoa esse homem, leve de volta para a Assembleia de Deus, que ele aceite a Jesus. Obrigado, seu Romildo. E foi embora. O que Deus está falando aqui, irmãos? Quando você é complacente, é como a chuva da primavera. Eu podia ter orado: Deus, não é possível, o Senhor sabe do sacrifício que eu tive para comprar aquele velocípede para o meu filho, e esse ladrão safado tem que sofrer. Talvez até uma bala perdida o encontrasse, não sei lá mais o que, e ele morresse. Anos se passaram. Aquela minha complacência foi como a chuva, e alguém plantou a semente. Só que ele tinha de se acertar, e ele veio se acertar. Eu lembro de um caso que eu ouvi, irmãos, os batistas vão me perdoar, mas eu vou citar esse caso. Eu vi na igreja batista, que eu também era batista, no Seminário Batista do Sul, no Rio de Janeiro, há muitos anos, vamos dizer 50 anos, porque já tem mais de 30 e tantos que eu vi, sim, já tem uns 40 anos que eu vi. Um cidadão recebeu a chamada de Deus e foi lá para o Seminário Batista se preparar, um bom seminário, Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Está se preparando, e os alunos sempre pregavam. Um dia aquele cidadão levantou-se para pregar, começou a chorar, disse: pessoal, eu não posso pregar, eu só vejo uvas na minha frente. E eu tenho de confessar: a parreira do seminário, eu sou um ladrão, toda noite vou lá roubar uva. Devia ter um reitor do seminário que era complacente, irmãos. Ao invés de amaldiçoar, ele orou, e diante de toda a classe ele confessou. E eu ouvi isso na igreja batista, isso é verdade, irmãos. Agora você vê que coisa importante. Quem sabe esse ladrão está assistindo, o ex-ladrão, né? Hoje um santo de Deus, eu fui tal cidadão, o ladrão de uvas.
Ia na parreira e roubava de madrugada, todo mundo dormindo. Agora, para que roubar, irmãos? Veja bem, para que chupar uva de madrugada? A madrugada foi feita para dormir, mas ele, com o demônio do roubo, ia roubar e não pôde pregar a palavra, irmãos. Irmãos, olha que coisa bonita. Na luz do rosto do rei está a vida. Não tenha tristeza com ninguém, irmãos. Não tenha aborrecimento. Seja uma pessoa pura, ainda que a pessoa lhe causou o maior dos prejuízos. Deixe o seu rosto, o seu espírito brilhar. A vida está aí. Se você tem alguma coisa, você pode estar certo. A vida não está com você. E você ora e o poder não se manifesta, porque a vida é o poder de Deus. E aí você é um rei frustrado. Você ora e não acontece. Por que não acontece? Porque a vida não está naquele rei carrancudo, naquele rei que guarda ódio no coração, mas naquele de coração aberto. A vida está, o poder de Deus está. E nesta hora, Deus pode lhe ajudar bastante. Amém, Jesus? Para terminar agora, Romanos 5,17. Isso aqui é o que Deus quer que você faça. Rei, prepare-se para agir de acordo com isso aqui. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Irmãos, que a morte reinou, isso é a coisa indiscutível, é a plena verdade. Você olha para a rua, você vê pessoas todas mutiladas, não só fisicamente, mas moralmente, espiritualmente. Gente que não tem um pingo de misericórdia na vida, como esse pessoal que há poucos dias aí estavam falsificando remédios. Como é que um cidadão tem a coragem de fazer uma coisa dessa, irmãos? Comprar uma máquina, imitar o rótulo e colocar ali maisena, outra coisa, dizendo que é um antibiótico. Como é que, mas onde, irmão? Parece que o cidadão é um homem sem coração, irmãos. Eu não vou dizer nem crápula, não tem nem classificação com a pessoa que faz isso. O osso está lá moribundo, precisando de antibiótico, e ele sabe que se o doutor não examinar bem, ninguém examina para fazer um exame, vai injetar aquilo na veia do cidadão, e ao invés de curar, pode até causar mal, outros tipos de males. E quantos já não morreram por isso? Olha aqui, como é que a morte entrou, irmãos? O cara que abusa de uma criança, e por aí afora vai, irmãos. O cidadão que tem coragem de dizer, não, esse é o meu trabalho. Qual é o seu trabalho? Meter a mão no bolso dos outros. Tem uns que dizem, eu tenho família para criar. O infeliz vai trabalhar de servente pedreiro, vai ser camelô, vai fazer alguma coisa na vida. Roubar dos outros, irmão. São alienados que pode fazer uma coisa dessa, irmão. E tem gente que faz, irmãos. Ele senta na mesa e sabe que aquela comida ali não custou o suor dele, é o suor do outro, e ele está tão alienado que não sente um pingo de remorso. Então a morte agiu e continua agindo. Ora, diz aqui, se pela ofensa de um pecado de Adão, a morte reinou por esse, muito mais reinarão, muito mais, os que recebem a abundância da graça e da justiça, reinarão em vida. Esquece assim, muito mais reinarão em vida, por um só Jesus Cristo, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça. Irmão, se a morte reinou, a natureza, a própria natureza está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão esperando que nós comecemos a reinar, a assumir a nossa posição, a dizer ao diabo, você não vai tocar na minha vida, lhe proibir ao diabo tocar no outro. Quando nós fizermos isso, nós vamos dar o verdadeiro show de Deus. Deus vai ficar muito feliz, porque o mundo vai conhecer o Senhor. A morte reinou, a morte destruiu, está patente, está claro aos olhos de quem quer ver, mas muito mais, irmão, numa medida muito maior, você tem o ministério de rei, de soberano, de sacerdote e de rei. É para você reinar, é para você começar a usar o poder de Deus, você, em qualquer situação.
que quando nós começarmos, a glória será muito maior do que o ato da desgraça do diabo, irmãos. E o que ele fez está patente em todos os lados, irmãos. Mas a glória de Deus será infinitamente maior. Amém, Jesus? Quando você começar a reinar, e diz aqui, em vida. Veja que não fala que é depois da morte, não. Isso aqui, depois da morte, é outra situação. Nós vamos ter um grande trabalho na eternidade. Mas aqui agora, em vida, por um só. Por quem? Pela palavra de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus concedeu a mim e a você esse duplo ministério. Vamos assumi-lo agora. Fiquemos de pé e vamos orar a Deus em nome de Jesus. E no meio da oração, assume o seu ministério agora. Feche os seus olhos e entremos na presença do nosso Deus agora. Oh Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus grande, Deus forte, Deus poderoso, único e invencível Senhor em todo esse imenso universo. Igual a ti, ó Deus, outro não há, não houve, jamais haverá. Tu és o único Criador dos céus e da terra. E Deus, eu te louvo por essas revelações que o Senhor está nos concedendo. O Senhor está abrindo os nossos olhos para que vejamos que a nossa posição em Cristo é altamente privilegiada, que nós somos chamados, ó Deus, para sermos uma bênção, que nós temos um duplo ministério. E tem muita gente te agradecendo agora, Pai. Tem muita gente dizendo: eu já sei o caminho, eu vou ser um sacerdote. E tem muita gente dizendo: eu vou ser um rei, um soberano. Ah, meu Deus, ajude essa pessoa que está desempregada, meu Deus, e ela não sabe que se ela agora falar ao poder que o Senhor colocou ao dispor dela, esse poder abrirá para ela a porta do emprego, para amanhã ela receber esse emprego. Esse que está endividado, Pai, que está tomado de dívida, que não sabe mais o que fazer, ele não sabe, meu Deus, que se ele agora mandar, ó Deus, estabelecer, o teu poder vai começar a tirar linha por linha desse embrulho, e ele vai ficar livre como um pássaro cuja gaiola foi tirada a porta, e ele poderá voar na liberdade financeira. Meu Deus, tem muitos casais que já cruzaram os braços e disseram: a vida já não sorri mais para mim. Mas, ó Deus, é mentira. Esta pessoa agora está entendendo que ela pode tornar-se uma bênção. Essa moça, Deus, que estava até pensando em fazer o que não devia, mas ela agora recebeu uma força e ela vai tomar posse da bênção. Oh, grande e poderoso Deus, o meu irmão empresário que não sabia mais o que fazer, ó Deus, oh meu Deus, que estava pensando: tenho de mudar de ramo, ele vai mudar de atitude e ele vai ser uma bênção agora. Aleluia, aleluia, aleluia. Ore nesse momento, irmão. Oh, Deus está ouvindo agora. Pai, como ministro da tua palavra, eu abençoo a todas essas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos, para a glória de Deus.